Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina dessa semana. Estamos na lição 9, que tem como título Controvérsias em Jerusalém. E o que seriam essas controvérsias, Controvérsia é um debate, são opiniões divergentes, diferentes, e a gente já viu isso acontecendo ali com Jesus, com os líderes religiosos, e veremos novamente. Mas o verso para memorizar está em Marcos 11, 25, que diz: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Então, Jesus declara aqui que para que nós possamos receber o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar aqueles que nos ofendem, Na parte introdutória de sábado, diz que Marcos 2 e 3 registrou uma série de 5 controvérsias, Nós estudamos na lição 3, de Jesus com os líderes religiosos. E nesta lição nós voltaremos a ver essas controvérsias, Agora são 6 controvérsias de Jesus com esses líderes. Esses líderes religiosos tentavam confrontar, confundir e derrotar Jesus, mas nunca conseguiram, Então, parte da lição desta semana analisa o que leva as pessoas a se oporem a Deus, além de considerar o que os cristãos podem fazer para diminuir o preconceito e falar ao coração daqueles que resistem ao chamado do Espírito Santo. Também vamos para Marcos 11, mostrando ali o ministério de Jesus se desenvolvendo em Jerusalém, ali no período da Páscoa, aonde tem os acontecimentos importantíssimos ao ministério de Jesus, Seus últimos momentos ali antes da sua morte de cruz. Domingo, entrada triunfal. Quem nunca ouviu falar, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Nós encontramos esse relato em Marcos, capítulo 11, do verso 1 ao 11. E também nós temos uma profecia lá com o profeta, lá em Zacarias, capítulo 9, verso 9 e 10, sobre esse acontecimento. Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia, para que eles pegassem ali então um jumentinho, a fim de que ele pudesse montar e entrar em Jerusalém, E tantos versos são dedicados para essa história. Por que será, E aqui nós podemos dividir essa resposta em 2 partes. Primeiro, esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. E segundo, esse aspecto da história está conectado a Zacarias, que fala do rei entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Então, ali é um cumprimento profético, Zacarias fala isso 500 anos antes de Jesus, Mas Jesus, quando tem essa ação, essa atitude, ele mostra ali o cumprimento dessa profecia. Jerusalém é uma cidade localizada numa região montanhosa, Que tinha, na época de Jesus, cerca de 40 a 50 mil habitantes. Mas esse número mudava drasticamente na época da Páscoa, Porque judeus que viviam em todos os lugares, logo após o cativeiro babilônico, teve uma diáspora, As pessoas ficaram em regiões diferentes, Nem todas voltaram para Jerusalém. Então, na época da Páscoa, judeus de todos os lados de onde eles moravam, eles vinham até a cidade, que ficava, então, cheia de pessoas, Com o dobro, triplo, quem sabe 4 vezes mais o seu número de habitantes. Jesus, ele vem do leste, desce, o Monte das Oliveiras, talvez entrando ali pela porta dourada no Monte do Templo, que hoje ela está fechada com tijolos, porque os judeus ainda esperam o cumprimento dessa profecia, acreditando que o Messias virá e entrará pela porta dourada, E essa ação gera muita comoção nas pessoas que começam a gritar, Hosana, que significava, salva-nos agora, mas que acabou depois significando louvado seja Deus. Mas quando as pessoas gritavam Hosana, salva-nos agora, o que será que elas queriam dizer? Elas estavam acreditando que Jesus de repente entraria ali em Jerusalém, criaria uma rebelião e então se assentaria no trono, Que ele, descendente de Davi, teria esta autoridade de reclamar o trono, tirar os romanos do poder. Era isso que as pessoas esperavam e grande parte ali dos seus discípulos também, Que Jesus fosse expulsar os romanos e assumir o poder, tirando então deles, essa obrigatoriedade de pagar impostos, de viver sobre o jugo romano. Mas
Jesus, ele entra, né, nessa ação simbólica, mostrando a realeza, né, como um rei entrando, mas ele olha em volta e vai para Betânia, né, não cria ali toda essa confusão e revolta que as pessoas gostariam, né? Então ele sai de maneira silenciosa. Mas no dia seguinte, um alvoroço acontece e nós vamos entender um pouquinho mais. Segunda, uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Nós estamos em Marcos 11, verso 12 ao 26. De manhã, vindo de Betânia, que ficava ali a 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. E ele vê então uma figueira, né, com folhas, aparentemente, né, com fruto, e vai até ela para pegar do seu fruto. Chegando lá, Jesus não encontra fruto. E aí Jesus diz assim: nunca mais nunca mais alguém coma dos seus frutos, né? Uma ação estranha, né? Mais estranha ainda o que vai acontecer no dia seguinte, que nós vamos ler depois também. Mas é interessante, né, que Jesus ele espera fruto daquela árvore, né? Ela tem folhas, ela aparenta ter frutos, mas não tem. Como será que anda a minha vida e a sua vida? Será que nós temos tido frutos para oferecer a Jesus? Será que estamos frutificando? Será que os nossos frutos são condizentes com aquilo que nós somos ou quem nós dizemos que somos? É muito importante, porque pelos frutos os conhecereis, né? E aí, então, a próxima cena é Jesus, né, ali no pátio dos gentios, que era um lugar separado para que os gentios pudessem estar no templo. E ali Jesus encontra, então, uma verdadeira, né, cena de comércio, né? Caifás instituiu isso há pouco tempo, o sumo sacerdote, né, tinha instituído, de então ter um comércio para a venda de animais para sacrifício. As pessoas traziam seus animaizinhos para o sacrifício no templo, mas ele criou um comércio ali onde a pessoa se esquecesse, não tivesse tempo, chegava ali, trocava sua moeda para a moeda do templo e comprava o seu animal para sacrifício. E isso causou uma revolta muito grande em Jesus. Jesus expulsa ali, né? Então, aqueles comerciantes, tudo aquilo que estava sendo feito. E o que Jesus fala ali, ele tem uma ação muito imediata também na vida ali dos líderes religiosos. Por exemplo, Jesus diz que ali era casa de oração. Primeiro, Jesus estava mostrando que ali era um lugar de reverência, não era um lugar de bagunça para comércio. E quando Jesus fala que era uma casa para todos os povos, ele faz referência também a Isaías 56, verso 7, né? Então, Jesus estava incluindo, né, os gentios também a terem acesso ao templo. E ele acrescenta dizendo que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões, né? Imagina para os líderes religiosos ouvirem aquilo. E aí então, Jesus na manhã seguinte, voltando ali pelo mesmo caminho, ele com seus discípulos, quando eles passam de frente da figueira, eles ficam pasmos vendo que a figueira tinha secado. E aí, os discípulos olhando para aquilo surpresos, Jesus começa então a explicar e Jesus ensina sobre oração e perdão, né? E o que seria o significado de tudo isso, né? Dessas duas ações, será que elas têm um paralelo? Será que elas não têm nada a ver? E aqui a lição mostra para nós que essa história também está em formato de sanduíche. Quando começa uma história, ela para no meio, ela vai para uma outra e depois ela volta para explicar que na verdade as duas histórias elas têm uma relação, né? Elas têm um paralelo. E aqui mostra justamente isso, esse paralelo dessas duas ações que aconteceram, né? Jesus amaldiçoa a figueira, mas purifica o templo. Parecem duas ações opostas, mas elas andam em paralelo. Uma maldição e uma purificação. E essa purificação do templo, né, leva aos líderes religiosos caçarem mais ainda Jesus. Começam a tramar ali como que eles poderiam prender Jesus. E quando eles prendem Jesus, eles cessam, né, profeticamente, os sacrifícios que seriam feitos, né, no templo. E o sacrifício dos animais no templo apontavam para quem? Para Jesus. E quando Jesus então morre, né, aquele sacrifício que morreu pelos nossos pecados, naquele momento o sacrifício de animais ele deixa de ter a sua validade, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha se sacrificado por todos nós. E vamos para a terça, né? Quem disse que você poderia fazer isso? E aí, Marcos capítulo 11, do verso 27 ao 33, Jesus
passando ali, viu a figueira, continuando ali, entrando novamente próximo ao templo, os líderes religiosos começam a questionar Jesus com que autoridade ele tinha feito aquilo ontem, com que autoridade ele expulsa ali, então, todo aquele comércio ali no templo, né? E é interessante como Jesus responde, né? Eles buscavam, na verdade, né, maneiras ali aonde eles podiam pegar Jesus para o prender, né? Se Jesus admitisse que a sua autoridade vinha de Deus, ele diria que Jesus estava, quem sabe, blasfemando, né? Porque ele era um carpinteiro, como ele tinha autoridade. Entretanto, se Jesus dissesse que a sua autoridade era humana, eles iriam rejeitar a Jesus, né? Jesus, enxergando a armadilha e conhecendo o coração deles, responde com uma outra pergunta. E ele pergunta, né? Se o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens, né? E eles então começam a se questionar, né? Os líderes religiosos perceberam que estavam totalmente encurralados. Porque se eles dissessem, né, que era de Deus, Jesus poderia dizer: então por que vocês não acreditaram nele? E se eles dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar, porque tinham muitos ali que eram discípulos de João Batista e admiravam João Batista, né? Então, eles ficaram sem resposta, né? Eles falaram: olha, nós não sabemos. Jesus, então, falou para eles que se eles não iam responder, ele também não era obrigado a dar nenhuma resposta. Então, Jesus saiu muito bem ali, né? Como sempre, de tudo aquilo que os líderes religiosos faziam, né? Para tentar pegá-lo. E aí nós vamos para uma outra, né? História que está em Marcos 12, do 1 ao 12. Jesus conta a parábola da vinha e dos lavradores maus, né? Que um homem, então, comprou e tinha uma vinha, e aí ele arrendou para que os trabalhadores cuidassem, e ele foi viajar. Quando ele voltou e ele gostaria ali, né, de pegar do fruto daquilo que foi feito na sua ausência, toda vez que ele mandava ali um empregado, esse empregado, então, apanhava, esse empregado era enxotado pelos trabalhadores que estavam ali. Então, esse homem, né, dono da vinha, resolve fazer o quê? Vou enviar o meu filho, porque se eu enviar o meu filho, eles vão entender. E quando ele envia o filho, os trabalhadores, os lavradores, matam o filho, achando que assim eles ficariam com a terra, né? Então, Jesus conta essa história, né? E essa parábola da vinha também se encontra lá em Isaías 5, né? Então, a história se desenrolou de forma bastante incomum, né? Os lavradores rejeitam, né, dar o fruto do campo ao proprietário e matam ali também, né, o seu filho, né? Então, diz na lição que a falta de lógica é impressionante e o juízo pronunciado sobre eles foi totalmente justificado, né? Nessa história, o que acontece? Jesus advertiu os líderes religiosos sobre o rumo que eles estavam seguindo, eles estavam fazendo isso, né? Deus, então, o dono, o proprietário de tudo, enviava os seus profetas, enviava os seus servos, e eles rejeitaram. E aí, quando Deus envia o filho, eles o matam, né? Isso é muito profundo. Essa é uma parábola também cheia de amor, por quê? Porque Jesus, até o final, até antes de ser preso, tudo que ele podia falar para tocar o coração daqueles líderes religiosos, Jesus fazia, né? Jesus estava dizendo para eles: ó, não é tarde demais para você mudar e evitar esse juízo, né? Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus. Outros, infelizmente, não. Mas Jesus fez o que pôde, falou, advertiu, para que as pessoas pudessem mudar o seu coração. Quarta-feira, deveres terrenos e resultados celestiais. E aqui nós vamos falar sobre Marcos 12, do 13 ao 27. Os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo, né, que pudesse usar para condená-lo, junto ao governador romano, né, Pilatos, ou o povo. Então, eles começam a querer pegar alguma coisa de Jesus em relação aos romanos. Então, eles questionam Jesus a respeito do tributo, do imposto, né? Se era ou não certo pagar ali, então, o imposto. Porque se Jesus fosse contra, eles poderiam ir até Pilatos, né? Para dizer que Jesus estava colocando as pessoas contra, né, o império, contra Roma. E Jesus responde que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eles não conseguiram, né, pegar Jesus nessa. E Jesus mostra também que nós, enquanto moradores aqui deste mundo, né, nós temos a nossa obrigação também com o governo.
desde que algo não fira a palavra de Deus, uma doutrina, né, estabelecida por Deus, nós devemos também obedecer, né, e seguir as regras ali do governo que nós estamos submetidos, né? E a seguir vai ter uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Mais um questionamento, mais um debate que Jesus entra ali agora com os saduceus. Os saduceus era a classe de sacerdotes, né? Eles que tomavam conta ali de tudo aquilo que é feito ali no templo e tudo mais. Então, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, escrito por Moisés, e eles simplesmente não acreditavam, então, nessa questão de ressurreição, de uma morte e ressurreição. E aí eles criam uma história para questionar Jesus, né? Eles falam assim, olha, pela lei de Moisés, quando a mulher estava casada com um homem e esse homem morria, né? Para que a herança ficasse ali, né? Os bens entre a família, ela se casava, então, com o irmão, né? Do seu falecido esposo. Então, eles criam ali uma história onde são uma mulher e o seu marido falece, ela casa com o irmão falece também, daí casa com outra, e a história vai e aí pergunta, na ressurreição, né, no céu, quem vai ser o marido dessa mulher? Quem é o esposo? O primeiro, o segundo, o terceiro? E aí Jesus responde para eles, né, que no céu não haverá casamento, né? E aí, desacreditando da doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram nesse dilema. E Jesus fala então para eles que não há casamento no céu. A lição diz aqui, ó. Jesus rebateu o argumento em 2 etapas. Primeiro, referiu-se à Escritura e ao poder de Deus. Ele descreveu o poder de Deus na ressurreição e indicou que não haverá casamento no céu, né? Defendeu também a doutrina da ressurreição, citando lá Êxodo 3, do 1 ao 22, em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Isso significa que eles serão que ressuscitados. Então Jesus reafirmou que a doutrina da ressurreição ela é real. Aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados, né, para a glória de Deus, para a eternidade. Então Jesus reafirma isso e ao mesmo tempo, né, diz para eles que não haverá casamento no céu. E para terminar, o maior mandamento está lá em Marcos, capítulo 12, do verso 28 a 34. Até agora, no Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes, né, com poucas exceções, eram hostis, né, a Jesus, especialmente lá em Jerusalém. Mas, um ali, escriba, então, né, ele se apresenta ali para Jesus e ele vai tirar uma dúvida, né, honesta, né, ele tem uma coragem, né, de chegar até Jesus e tirar uma dúvida honesta. O escriba foi ao cerne da religião ao perguntar qual dos mandamentos é o mais importante. Jesus respondeu com simplicidade e clareza, né, citando o Shema, né, Shema Israel, que é a confissão de fé do judaísmo. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Jesus disse que o maior mandamento, né, o maior mandamento, Jesus dizendo, é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, isto é, com totalidade daquilo que somos. E o amor é que ele tem um sentido maior do que só esse sentimento, que já é algo extraordinário, mas o amor ele vem carregado de fidelidade. Então, ser fiel, cumprir a vontade de Deus, ser fiel aos mandamentos, ser fiel a Deus, ser fiel à vontade do Senhor. Então, o maior mandamento de todos, amar a Deus sobre tudo, ser fiel ao Senhor. E aí ele apresenta também ao escriba, né? Dá ali para ele uma segunda resposta que, depois disso, o amar ao próximo seria também de grande relevância e importância, né? Então você vê que Jesus sempre dá ênfase ali ao Antigo Testamento, validando, né? Alguns se perguntam como é possível, né, ordenar o amor. O contexto cultural do mandamento em Deuteronômio nos ajuda a entender esta questão. A linguagem, ela vem justamente de um contexto de fidelidade, né? Como eu disse para vocês, a gente estava falando, então não é só o amor de sentimento, mas é de fidelidade de ações, né? Aquele que ama, ele tem ações de que ama, e essa ação é ser fiel a Deus. O escriba, ele foi honesto, viu a clareza e simplicidade da resposta de Jesus e confirmou que aquilo que Jesus disse realmente era verdade, né? Então imagina todas as pessoas olhando ali, um escriba, né?
autenticando ali o que Jesus tinha falado, Jesus também elogia o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas estar longe do reino de Deus não significa estar dentro, né? O escriba ainda precisava reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, né? Ele era o Messias. Seguir, dar mais um passo na sua jornada de fé. E assim conosco também. Não adianta eu reconhecer que esse Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Criador, ele é o nosso Redentor. Eu preciso decidir segui-lo, andar nos seus caminhos e aí sim ter uma comunhão verdadeira com Deus para poder fazer parte do reino dele. Amém? Que esta lição tenha sido esclarecedora e que tenha sido uma bênção para você. Bom, vamos orar então? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado por mais uma lição, por mais um estudo. Obrigado porque o Senhor abre a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos entender a sua palavra. Que nós, Senhor, não venhamos apenas a reconhecer quem o Senhor é, mas a viver o Evangelho, a segui-lo, a mudar a nossa vida para nos alinharmos com a tua vontade. Que tudo aquilo que nós estamos aprendendo ao longo do trimestre, eles sejam não só valiosos para nós, mas que possamos dividir com as pessoas, tocar o coração delas com a tua palavra e fazer a tua vontade. Te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, continue estudando a lição e até a próxima, se Deus quiser.